Oi, Céu, tudo bem com você? Eu sou a Ana Vi e esses dias eu tava pensando como é uma dádiva não ser infinita. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Há algumas semanas eu fiquei doente e eu fiquei muito frustrada porque os meus planos da rotina foram frustrados e não ficaram alinhados com o que eu queria. Então eu percebi que os meus objetivos não estavam de fato alinhados com o meu propósito de vida. E eu tive que mudar algumas coisas, principalmente algumas visões que eu tenho. Eu sou uma pessoa que ainda enfrenta alguns problemas com a rotina. Às vezes eu sinto que eu não descanso bastante, às vezes eu sinto que eu não consigo dar o meu melhor. E isso acaba frustrando ao ponto de eu não conseguir descansar nos meus dias de folga porque eu me sinto culpada. E aí, nesse dia em específico, na minha folga, eu comecei a passar mal e eu fiquei realmente doente. E eu fiquei, meu Deus, eu só tenho hoje e eu vou ficar doente da minha folga, o único dia que eu tenho pra descansar. E eu fiquei muito frustrada. E eu passei o final de semana inteiro doente e pensando nisso e ficando, meu Deus do céu, todos os planos que eu tinha pro final de semana foram frustrados. Não vou conseguir fazer aquilo, não vou conseguir entregar as coisas a tempo, as coisas vão ficar atrasadas. E aí o Senhor me chamou pra um lugar de conversa um pouco mais sério. O Senhor me mostrou o quanto que eu estava reclamando quando eu tinha minha mãe que estava cuidando de mim, eu tinha o meu pai que estava indo nas farmácias comprar os remédios, eu tinha minha irmã que perguntava o tempo todo como eu tava, enfim, eu tinha uma rede de apoio que estava preocupada comigo e estava fazendo o possível para que realmente eu melhorasse como eu pudesse. Com tudo que eles tinham em mãos, eles me deram para que eu melhorasse. E eu não estava conseguindo ver por esse aspecto, eu só estava vendo aquilo que eu perdia. É a velha história do copo meio cheio ou meio vazio, e eu estava vendo ele vazio. E então eu percebi que realmente os objetivos da minha vida não estavam tão alinhados com os propósitos que o Senhor tem para mim. E isso me preocupou muito, na verdade vem me preocupando há um tempo, porque quando nós nos tornamos adultos, a gente fica com outras preocupações. A nossa preocupação é se a gente vai conseguir pagar todas as faturas a tempo, a gente fica com medo dos boletos, e acaba que a gente vai vivendo num piloto automático e vai virando uma bola de neve se você não tiver um tempo para parar e respirar. E eu não estava tendo esse tempo. E aí eu comecei a me questionar se eu realmente estava vivendo a minha vida ou sobrevivendo a ela. E eu tenho absoluta certeza que Deus não me chamou para sobreviver a minha vida, mas sim vivê-la com intensidade e me doar completamente para Ele em alegria, em tudo que eu puder me entregar, eu vou me entregar. E aí eu me perguntei se eu realmente estava vivendo ou sobrevivendo. E a resposta foi sobrevivendo. E qual a diferença, né, de viver e sobreviver e tudo mais? Quando nós estamos sobrevivendo, a gente não tem perspectiva de vida, a gente não tem prazer em viver de fato a vida. A semana sempre tá muito cansada, sempre tá muito puxada, tudo sempre tá vazio. Sabe, como se tivesse algo faltando? E aí você continua porque você precisa sobreviver. E quando você vive a semana, você acorda todos os dias sabendo que você tem que viver aquilo e aquilo não te traz peso, aquilo não te traz tristeza. Mesmo que o trabalho seja cansativo, é um prazer estar vivo, sabe? E aí eu lembrei da época em que eu acordava todos os dias chorando, porque eu não queria sair da cama. Mas eu saía porque eu precisava trabalhar, ou dos dias em que eu me tranquei no banheiro do trabalho para chorar dizendo que eu não aguentava mais. E aí o Senhor essa semana me levou para o Salmo 34, que diz: clamei ao Senhor e Ele me respondeu. E naquela época eu clamei ao Senhor e eu pedi para Ele tirar esse fardo de mim, porque eu não aguentava mais acordar e chorar por estar viva. Afinal de contas, a vida é uma dádiva. Estar viva é uma dádiva. E aí eu ficava falando para o Senhor: Senhor, todos os dias estão a mesma coisa e eu não aguento mais ver a mesma coisa. E o Senhor me levou para um lugar de intimidade maior, um lugar de cuidado que foi maravilhoso. E Ele me mostrou que não, todos os dias não são a mesma coisa, mas eles são completamente únicos. E aquele dia qual eu chorei no banheiro, ele nunca mais iria se repetir. E isso mudou minha perspectiva de algumas questões da minha vida. O dia de hoje, ele nunca mais vai se repetir. Mesmo que amanhã seja muito parecido com hoje, não é a mesma coisa. Todos os dias que a gente vive, eles nunca mais vão voltar. Porque o tempo é assim, a gente tem que viver o agora, porque o futuro ele ainda não chegou, o passado já foi, nós só temos o agora, e o agora daqui a pouco vai virar passado. E se nós vivermos em um piloto automático, infelizmente, as únicas lembranças que teremos do nosso passado é que estávamos somente fazendo as coisas no piloto automático. E aí a gente não vai ter lembranças com nossas famílias,
Não teremos lembranças de boas risadas com nossos amigos, não teremos lembranças de como a gente se esforçou nos estudos e conseguimos atingir aquela nota, ou como aquele resultado no trabalho foi legal porque a gente conseguiu ter uma semana da hora, sabe? Eu não tô aqui dizendo que, ai meu Deus, como eu odeio trabalhar, e ai meu Deus, como é horrível a minha semana. Não, não é isso. Eu cheguei a trabalhar em 6 escolas e estudar de noite todos os dias, e ainda assim eu falava, Senhor, obrigada, porque foi para esse cansaço que eu orei. Eu orei para um cansaço físico, não mental. Hoje em dia, graças a Deus, eu diminuí a minha carga horária de trabalho, e é um privilégio, de fato. Mas isso não anula os problemas. Problemas existem, e o problema é que muitas vezes a gente foca só no problema, mas nunca na solução. E isso sim é um problema, porque parece que nós sempre estamos nesse looping, que coisas ruins sempre acontecem, que a nossa vida é uma droga, que é tudo muito ruim, e muitas vezes o Senhor está te dando livramentos que você nem percebe, porque você está fissurado em reclamar sobre o que você não tem, sobre o que ainda não chegou, sobre como você está cansado, sobre como você está exausto. Você de fato tem parado para se cuidar? Você de fato tem parado e perguntado, Senhor, eu tô no caminho que o Senhor quer? E se não for esse caminho, por favor, provê para que eu esteja no caminho certo agora. Eu não sei você, mas eu tenho muito medo de não conseguir provisão para de fato, no final do mês eu conseguir estar com tudo pago. E aí o Senhor me lembrou de fato, Vitória, os pássaros não se preocupam com o que eles vão comer porque eles têm certeza que vai ter provisão. Então por que você não confia uma coisa tão banal a mim? Isso me constrangeu muito. No ano passado, eu fui diagnosticada com burnout. Lembra que eu falei que eu trabalhava em 6 escolas? Pois é. Chegou um momento em que o meu corpo ele estava tão exausto de que eu comecei a ter pequenas crises de quase desmaio. Eu estava quase desmaiando no trabalho. E aí eu me consultei e realmente foi me dada a ordem de sair de alguns empregos. E eu saí. Com muito medo, mas confiando que aquilo ali era o cuidado de Deus, me chamando de volta para um lugar de intimidade e para entender se de fato eu estava cumprindo o objetivo dele. E eu descobri que eu não estava, porque eu estava indo por outro caminho, porque as preocupações tomaram conta da minha cabeça. Eu não estava tendo refeições com a minha família, eu não estava vendo a minha irmã, não sei quando a gente descia para o trabalho, porque eu voltava da faculdade muito tarde, então eu não conseguia vê-la. Eu não estava tendo conversas profundas com os meus pais, porque a rotina estava puxada para ambos os lados. E aí eu percebi que eu estava vivendo numa via de mão única, eu estava me isolando, querendo todos os fardos, vivendo todos os fardos sozinhas, quando na verdade o Senhor me chamou para viver em comunidade. E o Senhor não me deu uma família e amigos para que eu guarde tudo para mim, sabe? E aí quando eu saí desse looping, parece que de fato a vida tomou cor de novo. E o Senhor tirou da gaveta empoeirada ações que eu tanto tinha. E ele falou, tá na hora da gente realizar eles, e eu preciso que você coopere comigo. E eu tenho tentado cooperar com o Senhor de todas as formas possíveis, mas ainda assim é difícil. Porque a rotina exige da gente. Como é que a gente vai abandonar os nossos objetivos dessa forma? Mas ontem no culto algo me chamou muita atenção, que foi um versículo que a minha pastora leu e eu queria ler com você agora. Ele se encontra lá em 1 Timóteo, capítulo 4, do 14 ao 16, que diz assim: Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do conselho dos anciões. Medita nessas coisas, ocupa-te nelas para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. E é muito especial para mim porque eu gosto muito do apóstolo Paulo e de Timóteo. E a relação deles dois é muito especial e essa é a carta de Paulo para ele. E Paulo está dizendo para ele se ocupar com as coisas que de fato valem a pena, para que ele cuide de si mesmo, para que ele não despreze o dom que Deus deu a ele. E eu tenho certeza que Timóteo, ainda assim que ele tivesse que assumir uma igreja, assumir uma comunidade, ele não podia deixar a rotina dele de lado. Mas ele deveria colocar em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas lhe seriam acrescentadas. E isso me fez questionar, Senhor, eu tenho de fato usado os dons que o Senhor me deu ou tenho engavetado eles e colocado a rotina como desculpa? Sabe, o Senhor tem um chamado lindo para cada um de nós, que é pregar o Evangelho. E a gente não precisa pregar o Evangelho somente em eventos evangelísticos que a nossa igreja faz. A gente prega o Evangelho vivendo a rotina. A gente prega o Evangelho quando nós sorrimos para as pessoas do nosso trabalho, quando a gente se afasta de conversas falsas, quando a gente guarda os nossos lábios de
coisas maldosas. A gente prega o evangelho quando a gente vai para a escola e somos vulneráveis e sinceros e falamos como que Deus tem agido em nossas vidas. Nós pregamos o evangelho quando vivemos de fato a palavra de Deus no nosso dia a dia. E eu tenho certeza agora que é isso que o Senhor me chamou para fazer. Viver o evangelho todos os dias e mostrar para as pessoas que de fato não é uma coisa impossível. Que Deus, embora Ele seja um Deus extraordinário, Ele também é um Deus ordinário. Isso significa que Ele é um Deus que está nas coisas simples também. Ao mesmo tempo que Deus está em trovões, em relâmpagos, em coisas majestosas, Deus também está no canto dos pássaros. Deus também está no vento das árvores. E é impressionante porque a palavra de Deus diz que nenhuma folha cai da árvore sem a permissão de Deus. E quando eu vejo as folhas caindo, eu fico: o Senhor permitiu que ela caísse agora. O Senhor permitiu que eu visse isso agora. O Senhor permitiu que eu estivesse respirando agora. Então todos os dias eu orava ao Senhor agradecendo, porque eu reconheci que todos os dias Ele tinha soprado vento de vida em meus pulmões. E aí eu finalmente entendi que os meus dias, eles são finitos e que eu não sou eterna. E isso é uma bênção. Porque os dias, eles têm um valor imenso, porque eles nunca mais vão se repetir, sabe? O pior dia da sua vida, ele nunca mais vai acontecer de novo, porque ele já foi, ele já aconteceu. E aquilo já passou. E o melhor dia da sua vida é um dia que não vai voltar mais, e é por isso que ele é tão precioso. E agora o seu objetivo é fazer um dia mais incrível do que aquele, e isso pode te impulsionar a viver os seus dias, sabe? E também é uma coisa que me conforta saber que o pior dia da minha vida ele passou e ele não vai se repetir e não vai voltar mais. E embora as coisas difíceis aconteçam e que seja difícil se reerguer depois, o pior já passou. E o melhor passou, mas ele permanece. Que a vida com Jesus é isso. O melhor começa agora. Você não ser infinito é uma bênção ou maldição? Os seus objetivos estão de fato alinhados com o propósito de Deus para sua vida? Você tem vivido ela ou você tem sobrevivido? A vida ela é uma coisa muito sincera e intensa. Ela simplesmente acontece e nós precisamos acontecer junto dela. E não tem como a gente escapar dos piores dias, a gente não tem como escapar dos melhores dias, mas em todos os dias nós temos Jesus. E é isso que importa. Se isso fez sentido pra você, por favor, deixa aqui no comentário o porquê e como você tem lidado com isso. Se você não me conhecia, oi, eu sou a Ana Vi, e pra você que já me conhece, eu continuo sendo a Ana Vi. E eu espero te ver no próximo vídeo. Então, todos os dias... Você tá bem?